O primeiro tópico abordado aqui nesse capítulo, em termos de exercício, né? Nessa sessão, fazer e aprender, é para a gente fazer exercícios sobre o plano cartesiano, tá? Então, lembrando bem a ideia do plano cartesiano como uma forma de eu mapear, né? De eu localizar qualquer ponto que esteja no plano, tá? Então, a gente estabeleceu uma reta real como sendo o eixo X, né? Que seria o nosso eixo horizontal, o nosso eixo X, beleza? E também o nosso eixo vertical, de tal maneira que esses eixos eles ficassem perpendiculares e centrados numa origem, tá? Então é bem importante isso para a gente entender que todo ponto que a gente pegar desse plano, todo ponto, ele vai ter sempre a sua coordenada, o seu valor de x e o seu valor de y respectivo, x e y respectivo, tá? Então, o ponto pode estar na origem, aqui, ele pode estar no eixo x, que é o eixo das abscissas, pode estar no eixo y, que é o eixo das ordenadas, ou pode estar em algum dos quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, né? Então, a gente percebe que o eixo X, ele tem pontos nele, acima dele e abaixo dele. O eixo Y, que é o eixo vertical, o eixo das ordenadas, ele divide o plano em a direita e a esquerda, tá? Então, a gente consegue estudar muito essa relação. Eu sei que para X, eu tenho X aqui, ele é positivo aqui no primeiro e no quarto quadrante, enquanto no segundo e no terceiro ele é negativo. Em compensação, quando eu olho para o eixo Y ele é positivo no primeiro, ó, ele está para cima do eixo X no primeiro e no segundo. No terceiro e no quarto, está para baixo do eixo X, ele é negativo. Com isso, a gente consegue mapear cada ponto em cada um desses lugares, tá? Então, vamos lá um pouquinho para o primeiro exercício aqui. O primeiro exercício aqui. Vamos lá, ó. Localize no plano cartesiano ortogonal os pontos A, B, C, D, E, F, G, H. Dá uma espiada nas coordenadas aí, ó. 2, 6, menos 4, 5. Bom, tô achando que no eixo Y, eu vou ter que fazer do menos 6, menos 2, do menos 2 ao menos 6, ao 6. E no eixo X, eu estou variando ali do menos 4, menos 5, até o 4. Ok. Então, vamos fazer o traçado aqui dos meus eixos para a gente começar, tá? Eixo X e eixo Y. Vou marcar aqui, então, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1. Aqui ajudou, né? Ter um. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ter um fundo aqui todo quadriculado ajuda a fazer esse exercício com maior facilidade, né? Então, vamos lá marcar esses pontos aí, gente. Olha só. Vou pegar a minha caneta azul aqui para marcar esses pontos. Então, meu ponto A tem x igual a 2. Olha lá, meu ponto A tem x igual a 2 e y igual a 6.
x igual a 2 e y igual a 6. Ó, o x é igual a 2, subir, e 6. 2, 6, certo? Meu ponto B é menos 4 em x, 5 em y. Menos 4 em x, 5 em y. Ó, meu ponto B. O meu ponto C é o menos 5 em x e menos 2 em y. Meu ponto C. O meu ponto D, é o 4 em x menos 3 em y, ó. Certo? Meu ponto E, 3 em x, 0 em y. Opa, 0 em y, ele não tem nenhum deslocamento em y. Então, ele está lá no eixo x. Olha o F, 0 em x. Então, ele não teve nenhum deslocamento em x. E está no 4 em y. Olha o F aqui, ó. Certo? O G, menos 4 e 0. Menos 4 e 0. E o H, 0 e menos 1. Olha o H aqui. Certo? Então, vamos às perguntas. Olha só. Primeira, letra A. Letra A. Desses 8 pontos, qual é o de maior ordenada? Gente, ordenada tem a ver com o Y. Qual é o maior valor de Y que a gente tem aqui? É o 6, certo? Então, a maior ordenada é o 6, que vem do ponto A, tá? Então, a pergunta, desses 8 pontos, qual é o ponto de maior ordenada? Letra B. Qual dos pontos possui a menor abscissa? A abscissa, é só a gente lembrar lá do eixo X. Olha lá no eixo X, vai lá no menor. O menor valor que está dando ali é no menos 5, ou seja, do ponto C, certo? Letra C. Qual é a ordenada do ponto B? Ele não perguntou a coordenada. A coordenada seria os valores de x e y referentes ao ponto. Quando se fala ordenada, eu estou preocupada só com o valor de y do ponto. Então, vamos lá. No ponto B, vai para a sua ordenada. É 5. E no ponto D, qual é a abscissa do ponto G? A abscissa do ponto G é menos 4, certo? Muito bem. Agora, E. Quais desses pontos estão localizados sobre o eixo horizontal? O eixo 0x. Esse 0x, gente, é de origem, OX. Você pode pensar assim, é uma forma de se referir a esse eixo, tá? Então, quais são os pontos que estão no eixo horizontal, no eixo das abscissas? A gente tem o ponto E e G, certo? Letra F. Quais dos pontos estão localizados sobre o eixo vertical? O 0 e Y são os pontos F e H. G. Quais desses pontos estão localizados abaixo do eixo horizontal? Então, o eixo X indica o acima e o abaixo. Eu quero os abaixo do eixo horizontal. Então, eu tenho o C, eu tenho o H e tenho o D, certo? E no item H, para a gente concluir, a pergunta é: quais desses pontos estão localizados à esquerda do eixo vertical? À esquerda do eixo vertical. Vamos ver? Eu tenho o B, o G e o C. O B, o G e o C. Fácil? Tranquilo?